de Paz. Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz número 84, o podcast de paternidade supimpa mais global que você já ouviu. Eu sou o Thiago Queiroz, com essa voz, ferida pela gripe, do Paizinho Vírgula. E olha, mas assim, eu não sei nem o que dizer, porque eu tô aqui literalmente sem palavras desde já. Aqui é Victor Urives e esse episódio, acho que supimpa não define a classificação dele. Aqui é Thiago Berto e eu de novo tô precisando de uma água porque tô tremendo de novo. É o segundo episódio seguido que eu tô tremendo. Então, gente, olha só, a gente trouxe aqui... Você já sabe que você leu, né, o título do episódio, né, no seu agregador. Mas olha, minha nossa, a gente conseguiu atingir um marco. Isso aqui é um marco histórico do nosso podcast. A gente trouxe, num gesto de gentileza imensa, Lázaro Ramos, nosso querido Lazinho, está aqui com a gente. Estou presente e já fiquei feliz com uma coisa. O Thiago falou da voz, eu já me sinto contemplado, porque eu também estou rouquíssimo. Estou tossindo, estou gripado, estou rouco, que voltei de Salvador. Ontem fiz espetáculo, a voz foi toda embora, mas estou aqui com a maior alegria. Ah, que maravilhoso. E também... Deixa eu dar uma tossida pro pessoal já acostumar. Ela vai aparecer algumas vezes aí eu Muito bom. E é claro, a gente não podia deixar de chamar o nosso amigo, nosso querido amigo do peito, que também é podcaster lá do Afropai, Hélio Gomes. Tá vivo aí, cara? Eu tô, eu acho. Eu acho que eu tô no Orum, gente. Olá, povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu só tenho uma coisa pra falar. Thiago Queiroz, eu já falei hoje que eu te amo. Ô, querido, isso nunca é o suficiente. Pode falar. Então tá. Tá bom. Então tá bom. Obrigado pelo presente. Que isso, a gente só tem a agradecer ao Lázaro por ter aceitado esse convite. Então... Não, vocês estão loucos, né? Como eu disse a vocês antes da gente começar a gravar, eu não sei como é que se fala durante tanto tempo sobre esse assunto. Você vai ver. Eu tenho uma coluna mensal lá na revista Crescer e eu tenho uma dificuldade enorme. É um texto por mês. Vocês acham mesmo que isso vai render alguma coisa? Vocês estão com essa expectativa? Tamo sim. Ela tá lá em cima a expectativa, hein? Não vai decepcionar a gente. Então, olha, a gente trouxe aqui o querido Lazinho pra gente conversar um pouco mais sobre a vivência dele, sobre a paternidade dele. E vai ser um papo que, olha, eu já tô aqui me segurando pra não chorar. Então a gente volta depois do nosso recadinho e a gente já começa essa conversa. Olha, para tudo aí, temos um recado quente, que vocês não sabem. Pra variar, né? Eu vou saber junto com os ouvintes. O negócio é o seguinte, a gente tem um novo integrante na nossa família de podcasts. Eita! É o segundo podcast que a gente tá fazendo para crianças. Ué? Sabe qual é o nome dele? Conta pra mim. Ah, que bonitinho! É um podcast que eu tô gravando junto com a querida da Fafá, que ela tem um canal no YouTube chamado Fafá Conta, e a gente tá contando histórias infantis em forma de podcast, com aquela edição linda do Samuel. Gente, que sensacional! Cara, tá muito incrível. Já tem episódio no ar já, você já pode ir lá, se inscreve, ouve na plataforma que você já ouve normalmente podcast, pega teu filho, pega sua filha, pega uma criança qualquer, aleatória, tá passando perto de você uma criança, vem cá, vamos ouvir uma história. E dá aquela moral pra gente, ajuda a gente a divulgar, porque, estamos fazendo um trabalho bonito aqui, gente. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast de contação de histórias. Eu sou a Fafá. E eu sou o Thiago. E esse é o nosso primeiro episódio de um podcast em que contaremos histórias para vocês. Isso! Histórias para vocês ouvirem e imaginarem. Ou acompanharem com o livro ao lado, do jeito que você quiser. Ah, verdade. Mas e aí, Fafá? Que história a gente vai contar hoje? Hoje vai ser a história Até as Princesas Soltam Pum, do Ilan Breman, com ilustrações da Ionit Zilberman, e que foi publicado pela Brink Book. É um livro que faz o maior sucesso. Eu adoro essa história. Que bom. Tenho certeza que você que tá ouvindo a gente aí vai adorar essa nossa primeira história. Podcast Tricô de Paz. Muito bem. Lázaro, você vai ouvir muito ainda eu agradecer você, mas é isso. Desculpa. É uma das coisas que eu mais vou falar nesse episódio.
E eu queria e eu queria agradecer mesmo porque, assim, é uma pessoa com um trabalho tão lindo e que, sabe, influencia tantas pessoas e representa tanta coisa boa para tanta pessoa. E eu, assim, consigo me inspirar tanto com você, imagino com tantas outras pessoas, inclusive o próprio Hélio, que pode falar com mais propriedade do que eu, de como o seu trabalho é importante e as coisas que você fala na internet são tão importantes. Mas deixa eu dizer uma coisa, a recíproca é verdadeira, porque assim, eu sou pai há 8 anos, né? Uhum. E num determinado momento eu sentia muita vontade de conversar sobre esse assunto e não achava muito acolhimento, ou achava coisas assim mais pro lado do humor, que são super importantes também. Mas alguns detalhes sobre a paternidade eu encontro muito no trabalho de vocês. Poxa, é muito bacana a gente inaugurar esse tipo de conversa. Para mim, por exemplo, o trabalho de vocês é a inauguração de alguma coisa. Que sei que meu pai não teve, que antes de ser pai eu nem procurava, porque não eram questões minhas. Então, fico feliz também por nós podermos ter esse papo aí. Continuarmos o papo. Que coisa linda. E eu tô... Como que eu posso falar? Tô realizando um sonho aqui mesmo, Lazinho, de conversar. No nosso primeiro Afropai, eu brinquei lá com o pessoal, falei, gente, vamos subir uma hashtag Lazinho no Afropai. Isso há 1 ano atrás, quando a gente lançou o primeiro episódio do Afropai. Os meninos já estão há 3 anos, né, Thiago? Na labuta aqui. Mas olha, isso que ele falou é muito legal, porque era quando eu tive filho pela primeira vez, foi exatamente o desconforto que eu tive. Porque todas as coisas de paternidade que eu via, livros que eu lia, eram todos assim, retratando um pai bobão, contando piada ou crônicas. Nunca era tipo a gente se aprofundando sobre os nossos medos, sobre as nossas alegrias, as dificuldades. Então esse projeto mesmo aqui é um projeto que me toca muito o coração. Então a recíproca é realmente verdadeira. Que massa. E tem uma coisa, né? Quando eu comecei a procurar isso, assim, por interesse pessoal, ou era no humor ou era sobre a ausência, né? A ausência paterna, que é um problema enorme, gigante. Exato. Ela produziu mais material na época quando eu comecei a pesquisar, né? Acho que tem isso também de vocês estarem falando sobre a presença, as dúvidas, né? Para também não parecer que é tudo perfeito e tudo já tem formato. É muito massa. Ótimo. Pronto, já nos elogiamos demais, gente. Mas é assim que rende, entendeu? É assim que rende a conversa. Dura 1 hora, entendeu? Só um elogio, né? Eu ia falar que há anos atrás, os 2 grandes estereótipos de pai eram exatamente esse. Ou era o pai bobão, amigo, colegão, né, que tava na presença só pra brincar e ser aquele amigão e tudo mais, mas que em situações mais complexas, envolvendo sentimentos, envolvendo problemas e tudo mais, não era retratado ali, porque não era responsabilidade dele resolver isso, ou o pai que simplesmente não existia, o pai ausente. Pois é. Mas é porque também a gente já pegou uma outra época, né? Que antigamente era o pai que era só autoridade, né? Isso. Era meio distante, era quem mandava, era a última palavra. Eu sinto um pouco que na época que a gente entrou nessa aventura, era um momento de desconstruir também esse pai que era o perfeito, que dava a última palavra e era a grande autoridade da casa, né? Aí a gente sai de um extremo para o outro, né? Nas representações, né? Ou o pai que é o severo, ou o pai que é relaxado e desatento. Quando tem tanta coisa nesse meio do caminho aí, né? Poxa, nossa, tem toda uma riqueza de vivências aí, que é o que a gente tenta explorar, né? Mas assim, você tem o João Vicente, que tem 8 anos, né, hoje. Se já fizeram aniversário, me corrija, tá? E a Maria Antônia, de 4 anos, né? Perfeito. Agora, como é que foi esse início, assim? Você e a Thaís decidiram em algum momento, ou foi... Como é que foi esse início de paternidade para você? Assim, eu não era muito falado, mas lidar com criança, para mim, pelo menos, não era um bicho de 7 cabeças. Acho que por causa da minha primeira profissão, eu me formei, antes de investir somente na carreira de ator, em técnico em patologia. E o meu primeiro trabalho foi numa maternidade. Então, o contato com criança, o cuidar de criança, as coisas mais práticas, estavam na minha vivência há muito tempo. E assim, trabalho em maternidade era de tirar sangue de criança recém-nascida, e o aprendizado da coisa mais prática, trocar fralda, mamadeira,
isso já tinha uma certa orientação pelo trabalho. Na vida pessoal, a gente decidiu que queria ter filhos. Depois de muito tempo de casado, o que eu acho que pra gente foi bom, porque a gente se curtiu bastante. Estava ali no investimento da carreira também, né? A gente teve a oportunidade de desenvolver a carreira sem ter que ter aquela preocupação com o sustento de mais um filho, né? Que isso a gente sabe que faz diferença. Não tem jeito. O filho entrou na vida, a gente vai se ajustando para tudo. Então a gente ficou casado muito tempo, estamos completando agora em setembro 14 anos. E a gente só foi ter filho depois que a relação já tinha vários anos. Então era um desejo grande, pra gente tinha um sentido de renovação, tinha muita certeza de que, independente de qualquer coisa que acontecesse na nossa vida, a gente queria ter filho junto, sabe? Que é muito legal quando você sabe assim que é uma mãe bacana para acompanhar pro resto da vida. Mesmo que o casamento não dure, sabe que é uma pessoa que vai ter uma troca boa na criação dos filhos. Então a gente estava pronto para isso. Não sabíamos se ia ser possível. Teve um tempo que a gente começou até a visitar orfanato, porque a gente ficou na dúvida entre a adoção ou ter, e de repente o Joãozinho chegou. E aí foi... eu que achava que sabia de tudo, fiquei cheio de dúvida, cheio de medo. Aliás, a coluna da revista Crescer desse mês é justamente, como é a coluna do Dia dos Pais, é justamente sobre isso. Quando eu recebi a notícia, aconteceu que foi uma coisa assim, racionalmente eu sabia tudo que eu tinha que dizer e mostrar para o mundo. Mas eu ainda não sentia muita coisa, a verdade é essa. Eu tinha assim, tudo organizadinho. O pai tem que fazer isso, tem que ser presente, tem que ajudar na madrugada, mas o coração não sentia junto. Olha. E durante a gestação dela foi até um problema, porque eu comecei a mentir para as pessoas de sensações que eu não tinha de verdade. Era tudo no racional. Aí, na véspera do João nascer, cara, eu tive... Parecia a cena de seriado, sabe? Que quando a mãe vai pra maternidade sentindo as dores e tal, eu tive uma dor na coluna. Caraca! Foi uma dor gigantesca, parecia que uma vértebra tinha saído do lugar. Sabe quando tem um episódio do Friends maravilhoso, que a Rachel e o Ross, eles estão na hora do parto dela, e o Ross fala, eu tô com a dor, você não faz ideia da dor que eu tô sentindo. eu me senti um personagem de seriado, porque a coluna travou, aí eu tive que tomar uma injeção pra melhorar. Caraca! Parecendo que eu tava querendo chamar a atenção, entendeu? Parecia que era uma cena. E aí tomei a injeção pra passar a dor, e a dor melhorou, mas não passou totalmente. E aconteceu uma coisa muito linda. Eu, durante muito tempo, tive até vergonha e timidez de falar sobre isso, porque parece que você tá querendo uma importância que é maior do que a mãe, e que não é, né? A gente sabe que a relação da mãe, em esse momento, isso tem um lugar especial e diferente mesmo. Eu agora que tive coragem de fazer essa coluna e tô contando pra vocês aqui. Mas teve uma coisa muito linda que aconteceu. Na hora que João saiu, a dor na coluna passou. Oi. Juro por Deus, o coração deu uma disparada, que eu não sabia se era de nervoso, de emoção. E eu olhava para ele e para Thaís, era uma sensação assim, era um afeto, um amor tão grande, cara. É um negócio que foi muito transformador. E para mim aconteceu assim, desse jeito, parecendo uma cena de sitcom. Que coisa bonita, cara. E é literalmente aquela cena que você ri bastante no início e no final todo mundo chora, né? Não, mas isso foi até uma coisa que a gente falou aqui já algumas vezes, que a ficha do pai, ela só cai quando o filho sai. Na maioria das vezes. Quando você pega na mão e tudo mais e tal, que você vem no seu colo, que você fala... Eu até tenho uma frase que os meninos ficaram rindo, na primeira vez que eu falei, falando, nossa, realmente tinha uma criança ali dentro. Que maravilha. Entendeu? Não é, cara, é exatamente isso. É isso, assim, tipo, eu senti a mesma coisa que você descreveu na gestação do seu filho, do seu primeiro filho. Durante a gestação da minha esposa, tipo, foi tudo legal, eu ajudava, ela tinha dores, a gente fazia massagem, a gente se envolvia, a gente fazia tudo que podia. Todas as outras a gente participava, né? A gente ia em todos os lugares, ajudava e fazia massagem nas pernas, na coluna e tudo. Mesmo? Você sabe que teve uma fase que eu fiquei puto, né? Porque a Thaís não pedia ajuda. Eu ficava incomodadíssimo, assim. Ela não queria que eu carregasse a sacola. Eu achava um absurdo aquilo. Teve um dia que eu até falei assim, mas o meu único jeito de participar agora é isso, que no meu corpo não tá acontecendo nada. Deixa eu carregar essa sacola.
A Maíra era o extremo oposto. Ela falou, agora que eu tô grávida, agora é quem vai segurar tudo. Vambora. Carrega tudo aí, vambora. Aí ela falou, quero fazer uma massagem no meu pé. Eu falei, Maíra, acabei de fazer uma massagem, não tem 20 minutos no seu pé, mas agora é no outro. Mas assim, toda a parte da gestação a gente tava ajudando. Mas a sensação do filho, né? O filho em si... ainda é abstrato, né, cara? Tava numa coisa assim, tipo... Ah, beleza, tá ali. Mas tá ali? Será que tá ali? Como é que é tá ali? Que eu não sei, não tô sentindo nada. Pois é. Entendeu? E aí quando saiu... Eu fico com vergonha de falar isso, sabia? Eu escondi. Eu imagino. É porque meio assim, todo mundo tá celebrando, dando parabéns. Tem uma cena que parece que a gente tem que fazer junto ali. Aí eu fazia a cena, dizia, pô, tô emocionadão, tô sentindo muita coisa. Porra, não, mas eu fico imaginando, vamos empatizar aqui com o Lazinho, vamos lá, vamos ajudar ele aqui, olha só, precisamos sentir mal. Porque fica parecendo pra todo mundo que você é insensível. Você imagina, meu irmão, sai uma coluna aí, sei lá, quem, Ego, eu não sei qual é o site famoso aí, aí perguntam pra ele, aí, como é que tá sentindo aí? Você fala, pô, cara, tô sentindo nada. Aí já vem logo a manchete, Lázaro Ramos não sente nada da paternidade. Já era, cara. Já é. As pessoas não entendem, não entendem. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa. Você, óbvio, né? Você e a Thaís trabalham pra caramba. Você, inclusive, depois eu queria que você contasse também um pouco mais dos trabalhos que você tem feito, do livro que você tá lançando, do espetáculo. Você tem um monte de coisa maneira que você tá fazendo aí. E é óbvio que isso faz com que você viaje bastante. E a Thaís também, eu imagino. Como é que fica esse dia a dia com as crianças, né? Elas já são maiores, acho que elas entendem um pouco melhor já. Mas como é que é esse dia a dia? A gente faz uma coisa que é assim, eles quando a gente está com o espetáculo viajando, eles vão com a gente. Como é fim de semana, né, sábado e domingo, eles sempre acompanham a gente. Mas a gente tem a sorte de ter os avós que já são aposentados, então eles dão muita força. A mãe de Thaís, Dona Mercedes, sempre está próxima, sempre quando a gente grita socorro, ela vem para aqui. Meu pai vem da Bahia, sempre que a gente precisa também. E a gente optou por uma coisa assim, que é de ter um contato familiar, já que a gente tem essa possibilidade, é um contato familiar diário. Se a gente não está em casa, a avó estará ou o avô estará. A gente, por enquanto, não sei até quando a gente vai conseguir levar assim, mas a gente optou por não ter transporte escolar, porque a gente acha que esse momento da ida para a escola e a volta, o que a gente conversa, o que sabe não só da escola, quanto de como foi o dia deles, e a gente conta o nosso dia para eles também. É um laço importante. E o nosso lazer, cara, é muito com eles. A gente não, nas folgas, a gente até tira uma época do ano assim para sair de casal, viajar e tal. Mas, no geral, nossas folgas são muito para a família. Não sei até quando dá para manter isso, né? Porque a vida tem uma hora que entra num ritmo e nem sempre as pessoas têm a possibilidade de ter avós que tem tempo para auxiliar, né? Não, com certeza. Mas, enfim, por enquanto é o que vocês conseguem fazer, né? É o que a gente consegue. E, assim, eu compartilho muito dessa ideia de que se é possível fazer um esforço pra gente levar os filhos pra escola, ou levar, ou só buscar, enfim, alguma dessas pernas aí, cara, faz toda a diferença. É um momento que você tá conversando ali no mano a mano com seus filhos, sem ter preocupação de TV, de brinquedo que tem que arrumar, nem nada. Você tá ali no carro, você não tem mais nada para fazer. Você vai conversar com seu filho. É muito bom, é muito gostoso. Não, e tem aquela coisa que a gente tinha falado há muitos episódios atrás, que a gente falava da sensação, principalmente quando a criança é muito pequena, né? Por exemplo, meu filho, ele vai pra creche desde os 11 meses. Porque se ele não fosse, eu e a minha esposa não conseguiríamos trabalhar e ter o dinheiro suficiente para sobreviver. E provavelmente é assim para a maioria dos brasileiros, né? Sim. E aí o que acontece? Como ele era muito pequeno, a gente tinha essa coisa de levar ele, porque tem essa sensação do abandono da criança, né? Do chorar e depois ter aquela coisa, não, eles voltaram para me buscar e tudo mais. Então tinha que ser sempre a gente a fazer isso. Então eu sempre levava, minha esposa sempre buscava, para ele ter aquele vínculo, tipo, ter certeza de que ele passaria por aquilo e que aquilo estava tudo bem, que a gente estava sempre indo de volta lá para pegar ele e estava tudo ok. Eu achei que você tinha falecido aí, cara. Você tá quieto pra caramba, não, tá emocionado? Eu tô aqui ouvindo, velho, eu tô ouvindo. Eu tô absorvendo tudo isso. Eu esqueci que meu microfone também tava mutado. Teve uma vez que eu fui tentar falar alguma coisa, mas aí tava mutado e eu deixei. Você quer falar agora? Por favor, fala aí, cara. Não, pode deixar. Então tá bom. Bom, a gente vai fazer um breakzinho aqui rápido, a gente volta já com mais conversa.
Esse episódio é oferecido pelos nossos queridos apoiadores supimpas e nós precisamos muito da sua ajuda para mantermos esse trabalho funcionando. Por apenas R$15 por mês, olha, é só R$15 por mês, você não faz só a sua parte ao apoiar uma produção de um conteúdo que você gosta de ouvir, mas também tem muitas recompensas, como o próprio Chat Supimpa, o acesso ao nosso chat de WhatsApp Supimpa, onde a gente conversa, discute sobre as pautas. E agora a gente tem uma novidade também, porque a partir de agora, todos os nossos apoiadores, a partir de R$15, vão poder acompanhar as nossas gravações ao vivo e comentar com a gente em tempo real no nosso chat, participar das gravações, mandar suas perguntas, seus comentários. Tem sido uma experiência incrível e você está ouvindo nesse episódio já como é que isso funciona. Tá legal? E além disso, é claro, a gente tem outros níveis de apoio que podem caber no seu bolso e te trazer mais benefícios também. Então não esquece, vai lá em paizinho.com/apoiar e eu tenho certeza que você vai achar o apoio do tamanho do seu bolso e também do tamanho do seu coração. Ah, e também tem mais. Se você tiver PicPay, você pode apoiar a gente através do PicPay também, lá no picpay.me/Tricô de Paz, ou, se você mora fora do Brasil e quer apoiar com seu cartão de crédito internacional emitido fora do Brasil, você pode ir lá no patreon.com/Tricô de Paz e apoiar diretamente em dólares. Tricô de Paz! Olha só, Lazinho, eu queria falar com você sobre uma coisa assim. Você fez uma campanha recente, né, de paternidade com uma marca de roupas aí, que não rolou pagar nós aqui, então a gente não vai falar. Mas eu queria falar com você assim que, cara, que fala bonita sua. E quão importante é você falar essas coisas sobre paternidade. E é claro que eu chorei, né? Eu sou uma pessoa que não é difícil eu chorar, mas eu chorei muito porque eu me identifiquei com muitas das coisas que você falou e principalmente quando você falou sobre questões dos medos que você tem, que você começou a ter quando você se tornou pai. E eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre isso também, porque a gente é criado nessa sociedade machista para sermos caras fortes e que a gente tem que ser o provedor e que a gente não pode sentir medo, que a gente tem que ter coragem, tarará. E aí agora a gente tem finalmente a oportunidade de admitir que a gente também tem os nossos medos. Como é que é isso aí pra você? Medo é um fantasma recorrente na minha cabeça, assim. Aquele texto, o texto dessa campanha foi muito assim, eles queriam que eu escrevesse, eu falei, não, deixa eu gravar, falei por 12 minutos, gravando sozinho, tentando ver o que é que eu sentia, né? Porque eu acho que quando você tem a oportunidade de ter atenção sobre esse assunto, tem que falar uma coisa especial, que faça a diferença, né? Então eu saí falando por 12 minutos e o medo teve uma hora que tomou conta de toda a discussão. Não tem muito jeito, né? Assim, eu tive medo desde o primeiro momento, assim, que eu achava muito pequenininho, para carregar, para trocar fralda, para dar banho. Eu achava que era uma coisa que podia quebrar a qualquer instante. Acho que foi o primeiro medo que eu tive. Depois veio um medo que era assim, medo de qual escola escolher. Sim. Eu não sabia que isso dava medo, mas teve uma hora que eu fiquei com muito medo, dizendo assim, será que eu vou estar predeterminando o destino do meu filho para sempre, dependendo do estilo de escola que eu escolha? Aí fiquei olhando o catálogo, visitando, indo para um monte de escola, e ainda assim, quando eu escolhi, ainda tive medo de estar errado. Tenho medo da rua, da criança sozinha na rua, medo na rua, de tudo, da violência, né? De não saber lidar com o mundo. Meu filho, João, ele é um menino que ele é criado com muito amor, né? Muito afeto, muito carinho, muito eu te amo, muito abraço. E ele não entende assim, o código da mentira e o código da violência. Quando ele vê uma expressão de violência ou quando ele vê que alguém está mentindo, ele dá um curto-circuito nele. Caramba. E aí eu tenho medo de fazer assim, se eu quebro a inocência dele falando assim, olha, mentir é errado, mas no dia a dia isso não é o que acontece sempre. Ou então as pessoas são violentas, ou até falar com ele sobre violência em ser incisivo. Você às vezes tem que ser incisivo, filho. Mas assim, é uma linguagem que eu não domino, eu não sei como prevenir ele dos perigos que a rua tem, né? Tenho medo, às vezes, de ser severo demais ou de ser permissivo demais. É um lugar de muita apreensão para mim. Principalmente porque aí eu acho que é uma escolha mesmo. Eu escolhi não me ausentar das questões. Acho que isso é um pouco um tema assim de... Tem um monte de pai aí que se ausenta total da criação. Né? Isso é uma coisa que desde sempre foi uma questão para mim. Algumas amizades minhas se fragilizaram porque eu via
meu amigo ausente na criação do filho, ou abandonar, ou não pagar pensão, essas coisas todas. Isso sempre foi uma coisa que me incomodou muito. Principalmente por ter, assim, primas que o cara sai fora, não cria, não dá pensão, não paga nada, não registra. Isso é uma coisa que sempre mexeu muito comigo. Aí o outro lado, o lado da presença, estar presente traz esse dilema também, que é o medo. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa muito boa que acontece. Quando você acha que acertou, cara, é um prazer. É um prazer danado, né? Talvez tenha a ver até com vaidade, né? Sim. Mas tu vê a criança se saindo bem diante de um desafio, e quando você identifica que teve um código ali que veio da criação dos pais e que ele conseguiu transformar, elaborar aquilo e se sair bem, isso aí é um negócio também, um prazer que não tem comparativo, não. Caramba. Essa questão do medo é incrível, como também está muito mais presente na questão do recorte de raça também. Pois é. Quando você fala do medo da violência, né, tem um vídeo da Thaís que uma vez eu vi ela falando sobre o filho de vocês, sobre o medo que ela tem de como que vai ser o filho de vocês andando, né, como que vai ser se ele for parado pela polícia. Eu acho que ela comenta sobre a violência que vai atingi-lo, né, por ele ser um menino negro, né? E isso tá bem presente em todas as rodas de pais aí, de pais pretos que eu tenho mediado. Isso esse é o assunto, é o maior assunto em pauta. Você sabe que é um tema que eu tenho dificuldade até de ler material. Não sei se você já ouviu falar de um livro chamado Entre o Mundo e Eu. Já deve ter ouvido, né? Já. Eu já comecei e parei o Entre o Mundo e Eu umas 3 vezes. Eu não consigo ir adiante. Aí leio um pouco, paro, tô indo no meu ritmo, sabe? Tô indo aos pouquinhos, porque é uma questão, né? Cara, muito. É muito questão, sim. Eu tenho falado nas rodas que eu tenho mediado aí com homens pretos, sempre, que a gente precisa sair um pouco do circuito de violência e tentar pensar um pouco mais no circuito de afeto para desenvolver o afeto primeiro na gente, né? E aí a gente conseguir, talvez, mastigar mesmo esse assunto de violência. Mastigar, eu acho que é a melhor palavra, porque é dolorido, né? É pesado, né? E tal. Mas a gente em casa, a gente sempre tenta ir muito pelo afeto, pelo lado do afeto. Claro que tem sempre umas dúvidas, assim. Outro dia eu tava pensando assim, tem uma coisa que a gente fala muito com eles, é assim, cuide do seu corpo, se cuide. E teve uma fase que eu vi que eles, a partir dessa frase, começaram a ficar com medo de explorar, de pular, de explorar a altura, de subir em lugar, de pular de um sofá para o outro. Aí depois eu disse, não, filho, mas fique livre, vá, pula, brinca, se diverte, criança é assim mesmo. Olha que loucura, né? Qual é esse limite? Até onde a gente vai? É a atenção diária, né? Acho que é esse que é exatamente o ponto que você levantou, porque quando você mesmo disse que você fez uma escolha de estar presente, como todos nós aqui fizemos essa escolha, esses erros, eles acho que eles provocam um impacto menor, porque a gente está ali vendo todo dia. E a gente está ali, peraí, estamos começando a ver que o negócio está indo pro outro lado que a gente não queria. Vamos voltar aqui, não, filho, vem cá, vamos conversar. Então, eu acho que dá pra gente fazer essas correções ao longo do tempo sem causar grandes traumas. Obrigado pela notícia. Eu costumava falar que paternidade é tentativa e erro o tempo todo, né? Nossa, totalmente, cara, totalmente. Exato. E ninguém tem a fórmula certa. E assim, só puxando uma outra coisa incrível que o Lazinho falou mais cedo aqui, quer dizer, há pouco tempo atrás, com essa questão de como que é tão fácil pro homem, né, pro pai, simplesmente ir embora, e é isso aí, né, tipo, o cara simplesmente abandona a família, e é isso aí, esse filho, eu não quero saber desse filho. Como que você não quer saber desse filho? Mas por outro lado, você não erra se você abandona, sabe? Tipo assim, você não comete erros ao longo da criação daquele filho se você não existe para aquela criança. Você lembra de falha? Quando a gente tá presente, quando a gente escolhe estar presente, participando todo dia, é aí que a gente vai falhar. Porque só falha quem tá ali, entendeu? E acho que isso faz parte do processo natural da coisa toda, como um todo, sabe? A gente não tem que achar que é um demérito nosso. Não, a gente tá ali tentando fazer, e às vezes vão dizer que a gente faz errado só porque a gente faz diferente da mãe, que é outra parada também, outra noia, que às vezes a pessoa, não, você tá trocando essa fralda errado, só porque você não faz igual a mãe. Mas, sabe, faz parte do processo. Que fala, Thiago. Eu achei que tinha falhado a conexão aqui. Caramba! Já joga isso aí no seu próximo livro, Thiago. Opa, já vou fazer um quote aí. Nossa, sai um capítulo daí, cara, fácil. Muito bom. Agora,
assim, a gente falou um pouquinho sobre isso no início do programa, eu queria trazer isso com um pouco mais de profundidade, para a gente tentar, principalmente o Lazinho, que já trouxe essa conversa. É engraçado que eu preparei uns pontos pra gente conversar, ele já deu spoiler de tudo lá no início, né? Mas eu vou seguir a minha linha aqui. Eu não li. Ninguém leu, mas ele adivinhou. Mas eu queria muito falar sobre essa questão da diferença entre as gerações. A gente tá aqui numa geração que, assim, a gente ainda é uma micro bolha, vamos, né, ser sinceros e honestos aqui, de que ainda somos minorias, esses pais que querem participar e conversar sobre paternidade. Agora, como é que era isso lá no passado? Como é que foram as suas referências? E como é que foi essa mudança para você, do que você pratica hoje? Meu pai sempre foi um cara muito responsável. Não era um cara de toque, não tinha abraços, não tinha beijo, não tinha eu te amo, mas ele era presente, responsável, não era casado com minha mãe, mas comparecia. Ele tinha muito uma preocupação de me dar exemplos, assim, com relação à correção, a ser ético, a ser justo. É um cara que falava muito sobre isso. E é um cara que falou muito sobre educação, por exemplo. Lá em casa, eu não tive Atari, não tive videogame, mas eu tinha uma Barça. Olha! Era a maneira dele dizer, assim, era a maneira dele expressar o afeto dele. Eu demorei para entender isso. Porque, imagina, um menino que veio do interior da Bahia, de uma ilha, que hoje deve ter uns 200 habitantes, imagina na época. Na época não tinha água encanada, não tinha luz elétrica. Era uma vida muito diferente da minha, das possibilidades dos outros modelos que eu tive a oportunidade de ver para poder buscar o meu. Mas eu demorei para entender isso. Então, durante um tempo, eu ficava com aquela mágoazinha, achando assim, cadê o abraço do cara? Esse cara não tem. Depois, quando eu virei pai, a gente teve a oportunidade de conversar sobre isso. E hoje em dia ele expressa o afeto dele tanto, e eu vejo como ele ficou leve. Eu vejo como é bom para ele ter a oportunidade de me abraçar, me beijar, me falar coisas. Ele fala muitas coisas para mim. Ele é muito carinhoso com meus filhos agora, ele demonstra esse carinho. Ainda meio durão, sabe, que é o jeito dele, de onde ele parte, mas para ele também eu vejo que é um alívio ele poder expressar esse afeto. Então, essa linha do tempo que esse homem percorreu, para mim é um exemplo. Eu acho que eu já pego um pouquinho mais da frente, né? Eu já não tenho mais o trauma do abraçar, do beijar, do conversar e do expressar meu afeto. E eu vejo que ele tinha essa dificuldade. De maneira similar, a história é um pouco parecida com a do meu pai, por exemplo. Meu pai foi eu tive uma família comum, que seria o pai provedor, a mãe, ela é dona de casa e traz todo afeto para a família, e o meu pai não expressava muito de maneira carinhosa com a gente. Tinha de vez em quando um abraço aqui, um abraço ali, de vez em quando a gente saía para fazer alguma coisa junto, mas eram momentos raros. Eu não consigo me lembrar de momentos que a gente teve um entrosamento profundo. Mas seguindo o padrão daquela época, ele foi sempre aquela pessoa que correu atrás, deu sangue, fez de tudo para trazer o máximo possível para a família. E com a minha filha agora, com a Evinha, é similar ao seu pai. Eu vejo a quebra, assim, do padrão dele. Que hoje ele agarra, ele beija, ele sai, ele passeia, dá tudo pra Evinha, tendo um comportamento bem diferente do que teve na minha época. E eu acho que realmente é bem isso, né? Não sei se é coisa de avô, eu até falei isso em outro episódio, mas... Posso te dizer um negócio? Tem uma coisa que outro dia eu estava conversando até, não lembro com quem foi. Ao mesmo tempo, quando eu tenho alguma situação onde eu preciso ter uma medição de como ser justo, é a voz dele que eu escuto. Olha. O meu padrão de justiça é o padrão dele. É a maneira que ele se comportava diante da família, mediando conflito, a questão ética. Sim. Eu lembro, tem uma história até que eu conto num livro, no livro Na Minha Pele, de um caminhão de frango que capotou perto da casa da gente, embaixo de uma escada que tinha assim, e eu desci com meus amigos, moleque, né, criança, menino, e a gente tinha um monte de frango largado, não tinha ninguém vigiando, um monte de gente pegando frango, olha que louco, e eu peguei 2 frangos, meu amigo pegou também, a gente subiu pra casa. Quando eu cheguei em casa, cara, meu pai me deu um sabão, mandou eu devolver o frango e pedir desculpa. Eu fui todo encabulado, querendo chorar. Quando eu cheguei no caminhão, curiosamente, o pai do meu amigo tinha mandado ele fazer a mesma coisa.
E os dois estavam ali com essa voz do pai falando sobre honestidade, né? Ele tem muito essa função também. Acho que a expressão do afeto, às vezes a gente fica também, porque, enfim, é uma medição, mas eu acho que a expressão do afeto pode ser também no exemplo, né? O que eu vi dele, para mim, era afetuoso também. Era alguma coisa que ele estava querendo me dizer na capacidade que ele tinha. Sim, é uma maneira diferente de se expressar, né? E até respondendo um pouco o que o Vitor falou agora, que eu não sei se ele virou, se é porque virou avô ou alguma coisa assim, tem um lado que eu acho que é legal de nós pensarmos nisso, né? Eu vejo um pouco disso também no meu ex-sogro, e vi um pouco no meu pai. Meu pai não teve a oportunidade de conhecer a minha filha, infelizmente ele faleceu antes dela nascer, mas ele conheceu outros netos, né? Pode ser, a gente pode pensar que esse homem, ele teve a vida inteira com essa dureza toda, vivendo toda essa, de uma forma dura, tentando ser justo o tempo inteiro, tentando ser o exemplo o tempo inteiro daquilo que ele achava que era o certo, né? Do padrão de homem que ele precisa colocar no filho ali na sociedade, e aí de repente ele se sente livre para poder demonstrar um afeto que ele nunca pôde demonstrar para os filhos naquele momento em que ele precisava ser duro. Vocês já pensaram nisso? Sim, eu acho que em certo momento, acho que em certo nível, acho que isso realmente acontece, né? A vida dá uma amolecida na gente, né, cara? Mas eu acho que existem ainda alguns valores aí que eles ainda permeiam, né, pela vida dos nossos pais de outras gerações, né? Porque assim, eu vejo que eu me identifico muito com o relato do Lázaro, com o relato do Vitor. Meu pai foi exatamente essa pessoa que só se envolvia para botar um fim na conversa, né, para acabar com a briga, com a discussão entre os irmãos e tal. Era o cara que trabalhava, que não dava carinho, não dava beijo, que isso era coisa de gay, não sei o quê. E eu sei que hoje eu vejo ele um pouco mais livre para abraçar, para dar beijo nos meus filhos, e eu acho isso lindo, eu fico, né, sempre emocionado vendo isso, mas ao mesmo tempo eu vejo que existem aqueles resquícios ali. Ele sempre olha, por exemplo, com um olhar muito esquisito e reprovando, mesmo que não fale, porque ele fala porque ele sabe que se ele falar, ele vai ouvir muito de mim. Mas sabe, quando aparece o Gael ou o Dante com uma boneca ali, né, embaixo do braço, com alguma coisa que foge do padrão da ideia dele do que é ser menino, eu vejo que ele ainda se contorce, sabe? Ainda afeta ele, e então ainda tem caminho para andar. Eu acho que sabe, não é tanto por aí, talvez. Sei lá, pelo menos é a minha vivência, né? Você está falando sobre um negócio que é uma coisa que eu penso muito, que é o equilíbrio, né? Uhum. E como a gente lidar com o tempo em que a gente vive. Tanto aquilo que a gente permite e incentiva, quanto aquilo que a gente retira e cerceia, só o tempo dirá se a gente acertou ou errou. Eu não tenho muita certeza do meu padrão de criação de filho. Não tenho certeza absoluta mesmo. Tanto é que eu agora estou exercitando voltar atrás com meus filhos. Isso é uma coisa que eu tive uma certa dificuldade em algum momento, porque eu estabeleci um padrão de comportamento e mesmo que eu visse que não estava tão certo, eu tinha dificuldade de voltar atrás. Agora eu estou fazendo o exercício. Acho que talvez pela idade do João, que já está com 8 anos, já dá para a gente ter um outro tipo de conversa. Eu estou começando a introduzir a maleabilidade da vida. Sim, sim. Mas é exercício, não sei. E acho que a gente ainda assim a gente vai ser um monte de assunto para os terapeutas deles. Com certeza. Vamos ser xingados que só. Certeza absoluta, cara. Eu participei de uma campanha aí, de uma marca aí, junto com o Thiago, né, até, e eles fizeram um recorte de uma fala minha, que é uma coisa que eu sempre trago para mim, né. Uma vez me perguntaram sobre como você sabe que o estilo de criação que você dá para sua filha é o certo. E aí eu só respondi, cara, eu não sei se é certo, eu não tenho como saber se é certo, né? Eu espero que eu esteja fazendo certo. Eu acho que o que eu vou usar como medida para saber se está certo ou não é se ela chegar num determinado momento da vida dela e ela sentir muita vontade comigo, se sentir minha amiga, né? Sentir que eu sou amigo dela o suficiente para, por exemplo, vir falar comigo sobre sexo. Pai, fiz sexo, ou pai, quero fazer sexo, ou pai, tô gostando dessa pessoa e
e vou me relacionar com ela, mas no sentido de não de vir me dar uma satisfação, e sim de vir conversar com um amigo, né? E aí o meu maior desejo é esse, que ela entenda, ou que ela, se ela tiver na cabeça dela de que eu, o pai dela, fui um dos melhores amigos que ela teve na vida, eu estou feliz, e aí eu vou falar, olha, toda essa criação aqui eu acertei. Se eu estou fazendo certo ou não agora, não sei. Mas eu... Só que nisso de estar certo ou errado, eu acho que é um pensamento meio errado nosso aqui. Tipo, a gente talvez esteja gerando um medo que talvez não seja ao ponto de vista correto. Porque, na verdade, uma coisa a gente tem certeza. O que era feito antigamente é errado. A gente não está fazendo o que antigamente. O que agora a gente fizer, não importa. Vai ser lucro. Talvez seja um pouco lucro. Entendi. Pouco lucro ou muito lucro. Mas vai ser melhor do que era antigamente. E a gente tá, eu diria que a gente tá ali em cimazinha do cometa, no início do processo de mudança da paternidade, talvez. Que a gente vai começar já a produzir novos padrões e padrões melhores. Na próxima geração vai ser melhor do que a nossa, provavelmente. É que o conceito de melhor eu acho que não se aplica aí, Vitor, porque é cíclico isso, cara. A gente não pode achar que a criação exercida em 1800 era melhor do que a de 1500, por exemplo. Sei lá, não dá pra gente fazer isso, porque eu acho que é muito uma montanha-russa mesmo, uma roda gigante, sabe? Talvez pro período aqui agora nós estamos vivendo dessa maneira, nós estamos com algumas pautas em voga aí que são pautas para nossa geração muito importante. E aí parece, então, que a gente tá sendo melhor do que a geração anterior. Então, acho que esse melhor aí, sei lá, eu teria muito medo de falar isso. Penso nisso, por exemplo... Você acha que criação de filho tem a ver com o tempo em que se vive também e as pautas do tempo? Completamente, sim, completamente, porque eu ia complementar falando, se nós lermos um livro, você falou do Entre o Mundo e Eu, que é maravilhoso, mas tem um outro livro que eu amo, que é O Espírito da Intimidade, né, da Sobonfu Somé, né, e aí ela conta, por exemplo, sobre como que se constrói a relação lá numa tribo, no povo, né, no povo da Gara, que ela vem, né. Se a gente for colocar só essa questão do tempo, for colocar uma régua do tempo aqui e determinar que o que está mais à frente do tempo é melhor do que aquilo que estava lá atrás, a gente tira que a criação toda que estabelece-se entre a aldeia e as suas crianças lá, do povo da Gara, da Sobonfu, e isso em 1300, 1400, 1500, era pior do que o que a gente está fazendo hoje. Na verdade, não era. Sim. Então, eu acho que essa régua do tempo não entraria aqui. Não, eu acho que não é... É muita filosofia. Não é um né? negócio absoluto, né, do tempo, porque senão, sei lá, daqui a umas 2 ou 3 gerações a gente seria o quê? ETs perfeitos, etéreos, né? Seres etéreos que não tem mais nada para melhorar. Mas eu acho que nós, enquanto seres humanos e com certa visão crítica das coisas, a gente vai ter essa tendência de olhar o que foi feito no passado, né, e aprender com esses erros e tentar melhorar e criar novas coisas. É claro que isso quando a gente passa por um processo de crítica, porque tem gente que simplesmente só vai repetir o que foi feito porque acha que esse é o certo. Então, ainda tem essa flutuação. Tem uma coisa também que a gente às vezes fala muito do passado, tentando melhorar os erros, mas tem um exercício que a gente tem feito muito na nossa família, que é identificar também os acertos. Sim. Uma coisa muito, muito bonita que eu aprendi com meus mais velhos e que não sei se tem a ver com hierarquia, eu acho que na verdade tem mais a ver com reconhecimento, assim, reconhecimento dos esforços, reconhecimento do valor dos nossos mais velhos. A gente tem uma coisa que a gente fala assim, que não tem a ver com religião exatamente. A gente gosta muito que nossos filhos peçam a bênção à bisavó deles, ao meu pai. É uma coisa que é da família, que vem até de algo religioso, mas pra gente tem a ver com o afeto, o toque na mão, o abraço, o olhar no olho, o dizer assim, olha minha vovó, meu vovô, eu entendo a sua história, eu sei que você tem valor e que eu preciso conhecer e que está perto de mim também, e você é uma referência para mim também. Para a gente tem todo esse sentido, e isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai, com meu mais velho. A gente mantém, é uma coisa que para a gente faz sentido e a gente identificou como uma coisa bonita que vem de uma maneira que poderíamos chamar de antiga de criação de filhos. Nossa, que coisa linda. Acho que dá... É que eu não quero terminar o episódio agora não, mas já podia terminar agora que, pelo amor de Deus, cara. É muito então, vamos marcar onde para se encontrar. Eu só queria levantar um ponto. Talvez
A gente está num tempo em que nós temos a possibilidade, pelo advento da tecnologia, de documentar muito melhor tudo que está acontecendo no mundo, e tudo que já aconteceu, a gente consegue ter muito acesso, né, ao que já aconteceu nos livros que foram escritos há muitos anos atrás, nos relatos de historiadores de tudo que aconteceu nos anos atrás, para a gente conseguir ter parâmetro, né? Talvez a galera de 1500 não conseguisse comparar muito bem com a galera de 1800 ou de tempos mais atrás o que estava acontecendo de bom e ruim, né? Por exemplo, as pessoas da tribo... Desculpa, como é que é o nome dela, Hélio? Do povo da Gara, da Sobon Fussoné. Então, talvez a tribo dela não tivesse acesso a coisas ou experiências melhores em se tratando de criação, se tratando de vida, no geral, que talvez uma outra tribo de um outro lugar tivesse. E, felizmente, hoje, a gente vive num planeta, né, que a gente consegue ver o que está acontecendo de bom na Suécia, e a gente consegue ver o que está acontecendo de ruim, por exemplo, nos Estados Unidos. Entendi. Né? E a gente consegue fazer um mix disso e tentar tirar o melhor de cada e tentar evitar o pior de cada. Né? Pode ser que daqui a anos para frente a gente perca isso, já que a gente vive num ciclo, né? Assim como também hoje em dia a gente tem, infelizmente, muitos maus exemplos que estão sendo repetidos, né? Mas acho que a gente hoje tem a possibilidade de enxergar com mais crítica, com mais atenção os nossos possíveis acertos e os nossos possíveis erros. É uma boa mesmo, gostei. Berto, quando abre a boca, tá surpreendendo. De vez em quando eu dou bola dentro. Aí, né? Vamos fazer mais um último break aqui e a gente volta para mais conversinha aqui com Lazinho. Lazinho e Tricô. Não é Lazinho você não. Você sabia que eu escrevi um livro? Pois é, o nome do meu livro é Abrace Seu Filho, e é um livro onde eu conto tudo sobre essa forma de criar filhos e como que isso tem funcionado para mim e também me transformado. Tem relatos meus e histórias de outros pais e mães sobre as maiores alegrias e desafios de criar filhos. Você encontra os meus livros nas grandes livrarias, na Amazon e também na minha própria lojinha. E vou te falar, se você comprar na minha lojinha, você ainda ganha de graça uma dedicatória personalizada que eu mesmo vou escrever, vou embalar com todo carinho e mandar para você, tá bom? Se você quiser, você pode ir lá em paizinho.com/livro e garantir a sua cópia. Podcast Tricô de Paz. Lazinho, eu queria também explorar um pouco a sua vivência como pai de um menino e de uma menina. Eu tô começando a viver esse caminho agora, né? Porque a Maia chegou, ela ainda tem 8 meses, então ainda não levantou tantas questões, né? Mas como é que tá acontecendo essa criação? Porque assim, a gente vive numa sociedade que inevitavelmente vai tratar os meninos de uma forma diferente que as meninas. E eu queria saber de vocês como é que vocês têm visto isso acontecer, já que você já tem 2 filhos que são um pouco mais velhos, e como é que isso tem aparecido, como é que vocês têm lidado com todas essas questões que passam pelas diferenças entre meninos e meninas? Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer para falar sobre isso é que eu tenho uma parceira incrível. Opa! É muito bom ser pai junto com Thaís, porque... Já ouvi falar dela, já ouvi falar. Não, porque é bacana as conversas que a gente tem, os aprendizados que nós temos juntos, isso faz toda a diferença. Quando Maria nasceu, eu achei que não ia ter diferença nenhuma, mas confesso que nos primeiros momentos eu me comportei diferente. Eu não conseguia carregar com a mesma frequência. Eu ficava preocupado com a troca da fralda por causa de infecção urinária, que eu achava que não ia fazer direito. De repente, tudo que eu não tive com o João, eu tive com Maria. Os 3 primeiros meses foram assim, os 3 primeiros meses de muita dúvida, que eu dizia assim, por que é que eu tô assim? Thaís falava, Lázaro, por que é que você tá assim? Eu falei, não sei, tô achando, não sei porquê, mas tô sentindo diferente, o que eu tenho que fazer diferente. Maria, quando ela chegou, ela é uma menina que ela demonstra muito o que ela quer, e acabou que ela foi me conduzindo. Olha que coisa, como são as coisas, né? Ela foi me conduzindo, o jeito dela, aquilo que ela solicitava, quando ela pedia por liberdade, quando ela pede por liberdade, né? Eu escuto, eu vou escutando. E um pouco nessa relação diária que eu tenho construído a história com ela. É muito curioso até que artisticamente
os 2 filhos provocaram 2 obras diferentes. Eu tenho 5 livros infantis, mas 2 são especificamente sobre eles. O primeiro é por causa de papo com o João, ele me perguntando as coisas, e eu comecei a escrever rimas para explicar palavras. Que maneiro. Virou o caderno de rimas do João, e quando Maria nasceu, eu ia fazer um caderno de rimas da Maria. Só que ela é muito diferente. Maria, eu costumo contar essa história dela. Maria é uma menina que um dia a gente estava numa loja de sapato, ia comprar o sapato para a escola dela, e ela falou assim: pai, me dá um salto alto de criança. Aí eu falei: mas filha, criança não usa salto alto, você está com a coluna crescendo, não posso, você tem que andar com o pé mais plantadinho no chão, você está se desenvolvendo, papai tem que ser responsável cuidando de você. Se eu não cuidar direito de você, papai pode ir preso. Aí ela falou assim: pai, se você for preso, eu posso usar salto alto? Essa é minha filha, tá? Essa é minha filha. O raciocínio tá fantástico. Eu comecei a escrever um caderno sem rimas da Maria em cima de assuntos que a relação de pai com filha foi trazendo. Aí tem coisas que eu acho que são muito lindas, que vêm da relação da gente mesmo. Por exemplo, o cabelo crespo, que é o cabelo da minha filha. É um tema importante. Sim. E aí eu fiz um verbete chamado Denguindacho, que é um carinho no cabelo crespo dela. Virou música, tá nesse projeto que a gente tem. E vem muito da relação que a gente foi criando. Eu tô, nesse momento, sendo levado pelas mãos por ela. Não deixo fazer tudo, mas escuto muito ela. Que coisa linda. Caramba, tô sem palavras aqui. E assim, foi bom você ter falado isso do cabelo da Maria, porque eu tava até comentando antes de conectar aqui com vocês, com os meninos aqui, que, né, assim, uma coisa que eu respeito muito, inclusive, de vocês, é que vocês respeitam muito os filhos de vocês, né? Você não vê foto deles torta direito por aí. E as poucas vezes que eles aparecem, obviamente, é quando, né, como foi o que eu vi aqui na internet hoje, pesquisando aqui pra pauta, que foi uma vez que a Thaís saiu pra ir no shopping, passear com os meninos. E aí eu falo, porra, que merda que deve ser isso aí, né, cara? Você vai no shopping e tem gente tirando foto de você de longe, você não pode nem fazer um negócio em paz. Mas uma coisa me tocou muito, que eu achei muito lindo, foram justamente as tranças da sua filha. Eram tranças lindas, grandes e de cabelo crespo mesmo. E tipo, sabe... E Maria usa de tudo. Que coisa Mas agora linda. esse negócio assim da exposição deles, hoje em dia é até mais natural, que isso não é nem tão comum, né? Essa perseguição atrás de artista, isso era da década passada. Mas eu acho muito assim, pelo menos a gente aqui em casa, na nossa família, a gente decidiu que essa escolha tem que ser deles, de ser pessoa pública ou não, né? Ah, tá. A gente já vive num ambiente tão artístico. A gente escolheu, por exemplo, agora uma escola que tem arte, mas também tem matérias que não têm a ver com isso, para a gente mostrar para eles os vários lados do mundo e eles fazendo suas escolhas. A gente está tentando não determinar coisas que nós achamos que são fundamentais, como, por exemplo, serem pessoas públicas. Acho que é mais saudável para as crianças que a gente está querendo criar, assim. E Maria se curte do jeito dela, bota um monte de cabelo, inventa umas roupas muito doidas. Eu acho maravilhoso. É uma fase da vida que João também curtiu muito. Essa fase que quer experimentar, inventar o que vai vestir, o que vai botar na cabeça, o que não vai. E eles têm exercido isso com muita liberdade e criatividade e diversão. Eu levei a Elis para cortar o cabelo semana passada. Eu queria até ser uma mosquinha para ter visto a cara do meu ex-sogro quando a viu, né? Porque ela tem minha filha é loira, diferente de mim, né? Ela é loira de olho azul. Só que o cabelo, ela puxou, é muito parecido com o meu. É muito encaracolado, o cabelo dela é muito enrolado, sabe? E aí eu fui cortar o cabelo, levei a Elis comigo, porque eu tava na semana dela ficar comigo. Aí conversei, né, com a mãe dela, falei, tudo bem de cortar o cabelo dela? Eu tava meio irritado, porque o cabelo dela tava meio grande, assim, de lado, e a gente nunca tinha cortado, né? Falei, não, vou num cabeleireiro bacana, onde eu corto o cabelo, não sei o que. Não, tudo bem. Eu confio em você, vai, pode fazer. Falei, tá bom. E a gente cheguei lá, só que aí, como eu sempre faço, ela escolheu a roupa dela, ela sempre escolhe a roupa dela quando tá comigo, e eu deixo, né? E não quer dizer que eu não esteja cuidando, eu tô ali junto, aí eu falo, filha, tem certeza que vou usar essa com essa? Eu acho que não fica legal. Ela, não, eu quero. Aí, então tá bom, então vamos. E aí eu saio com ela desse jeito. E aí, filha, vamos cortar o seu cabelo, como que você quer? Ela, não sei. Aí a gente foi cortar junto, eu numa cadeira e ela na outra, né? Lado a lado. Aí ela ia vendo o que o cara ia fazendo no meu e falava, eu quero igual do papai.
Cara, ela cortou o cabelo super curtinho, cara. Super curtinho, assim. Aí eu queria ter visto aquela história que vocês falaram do avô lá, eu queria ter visto a cara do avô quando viu, né? Todo mundo já confunde ela com o menino, né? Porque ela não usa brinco nem nada e tal. Ela ficou com mais cara de menino ainda. Mas vem cá, todos vocês deixam ela se... Deixam ou não, né? Quando... vou falar. Eu aqui, o que Maria quiser usar, ela usa. Eu realmente, eu deixo ela botar o que quiser na cabeça, o que vestir, combinar o que quiser. Eu acho que a fase é isso mesmo. A única questão que eu seguro, porque aqui em São Paulo eu preciso segurar bastante nisso, é com relação... quando tá frio, né? Que aí tem que, filha, esse aqui não dá pra você usar pra brincar. Você precisa usar algo pro frio. Mas só isso. Fora isso, eu deixo, cara. É livre. Cara, é engraçado. Eu sou mais desligado com isso, mas a Anne, ela tem muita preocupação de combinação de roupas. Acho que é, sei lá, porque ela é artista, e o negócio tem que fazer um sentido estético. E aí aconteceu literalmente ontem. A gente tá aqui, tá assim... O Rio tá frio, mas é aquele frio que a gente não tem lugar de fala pra falar que tá frio, né? Todo mundo sabe, meu Deus, São Paulo é muito pior, barará. Mas, cara, a gente tá sentindo frio. Na minha vivência, tá frio pra caramba no Rio de Janeiro. Entendeu? Óbvio, já fui pra Porto Alegre, peguei lá 2 graus, peguei. Mas eu tava o quê? 2 diazinhos. Rapidinho, correndo, joguei um casaco por cima, parei de sentir frio. Exatamente. Aqui no Rio de Janeiro não dá, cara. Você não para de sentir frio aqui. Exatamente. A gente não tá preparado pra isso. E, cara, foi engraçado porque ontem o Dante tava, né, dei banho no Dante, vai lá se arrumar. Aí o Dante me volta com uma camisa preta, de manga comprida, por baixo, e por cima ele botou tipo uma camisetinha regata. E assim, realmente não ficou visivelmente muito agradável. Mas eu falei assim, beleza. Se super-homem usa cueca por cima da calça. Opa, fale isso pra Anne. Segura essa, Queiroz. Fale isso pra Anne. Porque eu fiquei de boa. Aí quando a Anne viu, cara, ela falou assim, não, tem que botar pelo menos uma camisa com manga curta aí pra ficar bonitinho. Não tem essa não, Dante, pode trocar lá. E aí o Dante parou e falou assim, mas por quê? Não, porque pra ficar bonito. Eu falei assim, mas se eu tô achando bonito em mim, por que eu preciso mudar? Aí eu cheguei assim, Aí eu olhei pra ele assim, então, amor. Responde aí. Então, responde aí. Tá ligada, né? Tá ligada que tu perdeu essa. Tiago, mas olha, eu já tive essa conversa com a minha ex-companheira, que todo mundo aqui conhece, Lázaro, que ela já gravou aqui também com os meninos, com a Ana Clara, né? Eu já tive uma conversa dessa com a Ana Clara enquanto a gente tava junto, e eu consigo entender aí também uma questão da Anne, não só por ela ser uma artista plástica, uma artista visual, não só por causa disso, não. Mas é que o peso em cima da mulher, de como a criança tá vestida, ela é muito maior do que em cima da gente. Verdade. Se eu saio com a Elis vestida de qualquer jeito, com uma blusa laranja e uma calça verde, todo mundo vai olhar e é pai, foi o pai que vestiu. E é aceito, entre aspas, né? É um pouco aceito isso. Eu não vi essa problematização chegando não, Hélio. Parabéns, cara. Pô. Arrasou. Muito bom. Esse parabéns tem que ser lá pra Ana Clara lá. É ela que me falou isso, Ana Clara. Ana, arrasou, Ana. Arrasou, Ana Clarinha. Agora, deixa eu só fazer um comentário aqui rapidinho no chat dos apoiadores. O pessoal não tá comentando muito hoje, que acho que o pessoal tá apaixonado aqui pelo Lazinho. Mas quando o Berto, quando ele foi se referenciar ao frio do Rio de Janeiro, ele usou a expressão pra caramba, a galera aqui do chat desmontou, tá todo mundo gargalhando, rindo no chão, porque todo mundo conhece que o Berto, ele é conhecido por palavras de baixo calão. Eu me segurei. Você foi um pra cá. Mas olha aqui, vamos lá. Aqui no Rio eu peguei frio pra caramba. Lá em Porto Alegre eu peguei frio pra caralho. Tá bom então, vou deixar passar. Afinal de contas, nada é maior do que o pra caralho, né? Não, o pra caralho é o aumentativo maior do mundo. Entendeu? Não tem aumentativo maior do que esse. Muito bom, cara. Não, mas eu tenho uma história de como vestir, né? Tipo, a Maíra também tem essa coisa. A Maíra gosta de se arrumar. Ela é estilosona, né? Ela é estilosona. Eu acho isso fantástico, porque eu adoro o estilo dela. E ela gosta de arrumar o Noah, ela gosta de deixar ele arrumadinho, bonitinho, legal e tal. Só que o Noah, ele não quer saber de nada, sabe? Tipo, mas quando ele tá a fim de escolher a roupa dele, normalmente é zoado. Zoado pra gente. Normalmente não tem um conceito estético ali, entendeu?
Parece aqueles desfiles de conceito da Fashion Week da vida, assim, que a galera tá usando. A falta do contexto é um contexto, pô. Ele usa uns negócios assim, que parece aqueles desfile conceito de São Paulo Fashion Week e tal, Semana de Milão de moda, e tu fala, nossa, não usar isso não. Mas ele acha isso. Mas teve uma vez que ele não tava afim de muita conversa pra fazer as coisas. Tu falou, filho, vamos sair, vamos na praça, vamos brincar. Aí ele, tá bom, tipo, aceitou que a gente tinha essa. Então vai lá, filho, vai colocar uma roupa. Aí ele, eu tenho que contextualizar, né? Porque na minha casa, a gente não anda muito de roupa. Tá. A gente não é muito fã de roupa em casa. Ok. E o Noah tava, né, livrão lá dele. E aí ele, vai lá, filho, vai colocar roupa, beleza. Ele foi na gaveta, pegou uma cueca, pegou uma pantufa e falou, tô pronto. Perfeito. Filho, como é que a gente vai na praça assim, filho? Não, vamos na praça assim, tá bom. Aí eu falei, tive que dar uma enrolada, mas não, filho, mas tá meio frio, tá porra nenhuma. Calor pra cacete no Rio de Janeiro. Calor pra caralho no Rio de Janeiro. Entendeu? 35 graus lá fora, mas não, tá meio frio, tá batendo ventinho. Na sombra deve estar fazendo 28. Se vocês tiveram essa fase de ficar nu... O meu só tem essa fase. Ele não saiu desde que nasceu. Os meus têm o lance da cueca, eles adoram ficar só de cueca. A Evinha também, normalmente fica só de calcinha ou então só de short, sem calcinha também. Meu João teve uma fase que era assim, eu acho que vontade de ficar nu, vou ficar nu. Eu sempre ficava um susto, eu dizia, por quê, meu filho? Ele não deu vontade. Eu achava ótimo. Ok, né? Agora, nessa questão de roupa, eu uso a tática da falsa percepção de escolha, né? Falsa democracia. Eu vou, pego três vestidos, sei lá, por exemplo, aqui, pego 3 vestidos, boto na frente e falo, escolhe aí, você que escolhe agora, hein? Só que são todos vestidos de pré-formatados com a meinha já taticamente escolhida e sapatinhos pré-definidas. Mas já que tá escolhendo. Mas tá ótimo. Tá ótimo, isso aí é ótimo, pô. Agora, a gente já chegou a 1 hora de gravação, então não quero, né, dá pra falar mais 3 horas, o pessoal sabe disso, o pessoal ouviria. Dá até assunto aí, mas pra gente começar a encaminhar pro final dessa pauta, sim. Eu queria que o Lazinho contasse pra gente um pouco dos seus projetos em andamento aí, das coisas bonitas que você tem feito aí pelo Brasil, pra nossa audiência aí seguir, acompanhar e apoiar Lazinho também. Que tá correndo, né? Tá na correria. Ele saiu de um espetáculo ontem, já tá aqui, já tá falando com a gente. Até porque, assim, só pro pessoal saber também, foi difícil pra caramba conseguir essa gravação aqui. Foram alguns meses. Não foi nada. Poxa vida, que isso. Não exagera. O homem, eu falo com o homem é o homem. Não, agora eu tô editando um filme. Não, tá bom, vamos esperar. Então, agora eu tô fazendo não sei o quê. Então, tipo, a gente respeita. Mas a gente quer saber todos esses trabalhos que você tá fazendo aí. Não, cara, eu tô fazendo muita coisa pra criança, né? Parece que foi programado, mas aconteceu naturalmente. Além dos livros do Caderno de João e da Maria que eu lancei, o Mundo Bita, é um projeto que eu sempre adorei. Eles me convidaram para escrever um livro. Meu Deus, que fantástico! Isso! Foi. E eu não sabia qual tema tratar, fiquei preocupadíssimo, né? Porque o Mundo Bita já tem um público que adora eles, já conhece os personagens. Fiquei um tempão travado com isso, até que meu filho, Joãozinho e Maria, estavam um dia brincando, meus filhos, e João, de repente, começou a me falar que estava com a dor na barriga. E ele falava da dor na barriga, eu dei remédio para gases, botei pano quente e não melhorava. Até que depois eu entendi que ele, na verdade, estava com ciúme da irmã. Olha! Só que ele não tinha vocabulário para explicar. Ele estava falando de sensação no corpo. Aí eu resolvi fazer um livro que fala justamente sobre isso, sobre sentimentos, para ajudar as crianças a identificarem o que estão sentindo e a aprenderem a lidar com os sentimentos. Ficou um livro super legal, chamado Sinto o que Sinto. Vai ter lançamento em São Paulo, agora em setembro, não lembro o dia, mas é início de setembro. Ô, Hélio, você tem que ir lá representar a gente, hein, cara? Pelo amor de Deus. Eu já tô aqui maluco, porque, olha, no dia que o Mundo Bita, eu ouço o Mundo Bita há quase 4 anos, né? Desde que eles começaram. E o dia que lançou Mundo Bita e Milton Nascimento, eu chorei assistindo aquele vídeo 3 vezes seguidas. Agora eu imagino, Mundo Bita e Lázaro Ramos, gente. Não... já tem o clipe da música que a gente fez juntos, chama Sinto o que Sinto, e o livro já tá à venda, chama Sinto o que Sinto e as Aventuras de Asta e Jacer, que aí é uma segunda parte do livro. E tem meu grupo musical infantil, que também não é um negócio que eu falo meio tímido assim, porque não era um projeto de vida, não. Eu fui fazer umas músicas com um amigo chamado Jarbas Bittencourt,
para lançar os livros, e ele é um ótimo compositor, acabou fazendo 10 músicas lindas. A gente fez um grupo musical chamado As Viagens da Caixa Mágica. Quando a gente viu, a gente tinha gravado 10 clipes, 10 músicas, colocamos nas plataformas digitais de música e temos esse grupo que de vez em quando a gente faz um show aí, mas não é sério não, é meio só pra é quase que um hobby, um negócio pra criança. Isso, tem um gente. canal no YouTube que o povo pode ver o clipe, ouvir as músicas do Viagens da Caixa Mágica, mas eu sou ator ainda. Ainda é ótimo, gente, peraí. Mas pelo amor de Deus, me diz, por favor, me diz que você já tem alguma data para vir pro Rio. Para o Rio de Janeiro, não, a gente tem em São Paulo, a gente vai fazer em São Paulo o lançamento do Sinto Que Sinto junto com o Pocket Show. Ah, tá. E aqui no Rio, na verdade, a gente já fez. Ah, não acredito. A gente fez no show do Mundo Bita, quando eles vieram aqui, foi lindo. Ah, tá. Puxa, a gente juntou. O Lázaro, depois você pode me mandar um convite aí pra mim, pra levar a Elis lá, tá? Caraca, rapaz. Não é com ingresso, não. A gente vai fazer no meio da Livraria da Vila, aberto, bandinha, Viagens da Caixa Mágica, aberto pra quem quiser ir. Mas é disso que eu falo, porque o problema, você vai lá na Livraria da Vila, que é um ovo, aquilo ali é um ovo, aí vai ter lá Lázaro Ramos, eu não vou conseguir entrar naquele lugar. Chega lá e fala que... eu faço um particular pra sua filha. Opa! Tá gravado isso aí, né? Tá gravado isso aí, né, gente? Tá gravado, não vou cortar não corta não, Samuel. Eu vou fazer um particular chamado canal do YouTube do Viagens da Caixa Mágica, onde você vai poder ouvir todas as músicas com videoclipes maravilhosos, videolyrics. Perfeito. Tá bom, tudo bem. Muito bem, então olha, depois dessa, vamos aqui então encaminhar para as nossas indicações supimpas, mas só depois do nosso último break aqui. Você já instalou o app do Paizinho Vírgula? Tem para iOS, tem para Android e lá você encontra num só lugar todos os conteúdos que nós produzimos. Todos os textos, os vídeos, os podcasts estão lá, todos os podcasts da casa estão lá. E tudo no mesmo aplicativo para você ouvir e consumir da melhor forma possível. E tem mais uma coisa, hein? Lá você encontra conteúdos exclusivos que só saem no app, como as minhas pílulas em áudio sobre filhos. Instale agora, é de graça e você consegue encontrar para Android e para iOS e eu tenho certeza que você vai adorar. Indicações supimpas! E muito bem, nessas indicações supimpas, vamos logo, antes que a minha voz acabe por completo, eu queria indicar aqui um livro lindo, lindíssimo, que foi escrito pelo Emicida. O nome do livro é Amoras, é um livro infantil e conta uma história tão linda, tão sensível, maravilhoso, não é? É muito lindo, muito lindo. Então fica aí pra você aí essa dica de livro que é um presente. Eu tô aqui pensando em 7.000 coisas, porque é tanta gente, tanto amigo com um projeto legal que eu tô arquivando como eu não vou perder uma amizade. Mas assim, Lázaro, então pensa mais um pouco, eu vou na sua frente então. Beleza, aqui, vai lá. Mais um tempinho. Gente, vocês acompanharam o nascimento do Afropai, né? E aí uma coisa legal, então, assim, junto com o Afropai vieram mais um monte de outros podcasts produzidos por gente preta, pra gente preta. Tá cada dia mais lindo esse movimento de podcasters, né? A gente tem até um grupo no Telegram de podcasters pretos que só cresce. E aí eu queria indicar um dos podcasts que tem lá, que é maravilhoso. Inclusive eu vou gravar com as meninas essa semana um especial do Dia dos Pais, que é o Meteora, podcast Meteora. Ele é feito por duas jornalistas, duas minas aqui de São Paulo, militantes, feministas, são maravilhosas, Cris e Renata, um beijo pra vocês. E amanhã eu tô aí com vocês pra gente gravar. Maravilhoso. Consegui me decidir. Opa. Eu vou fazer uma coisa assim, eu vou indicar uma descoberta recente, é um canal, e tem redes sociais dele também, de um poeta baiano, um menino jovem, tem 20 e poucos anos, chamado Jordan Vilas Boas. Ele tem um canal chamado Eu Fui Poeta. Eu conheci ele lá na periferia de Salvador, num dia que eu fui fazer um bate-papo, e ele me apresentou o trabalho dele, eu fiquei encantado. É um grande talento que a gente tem, e vale seguir
seguir. Ele faz as redes sociais dele com todo cuidado, grava as poesias, escreve um monte de poesia e o menino é bom. E eu queria fazer um alto jabá também aqui, que eu me lembrei de uma coisa legal de falar. A gente sempre fica falando sobre essa questão do filho com iPad, com celular na mão, de tecnologia. E aí, pensando nisso, no Viagens da Caixa Mágica, a gente criou uma tecnologia nova para as crianças interagirem com nossas músicas. A gente fez um negócio que o nome técnico é Video Lyrics de realidade virtual em 360 graus. Nossa, gente. O que é isso? Você aprende a letra da música usando ou o celular ou o tablet. A criança tem que se mexer para poder procurar a letra da música e os desenhos pelo ambiente onde ela está. Então, primeiro, a criança não fica parada, é um outro jeito de interagir e são vídeos rapidinhos. É só ir no canal do Viagens da Caixa Mágica que tem essa outra maneira aí para tentar fazer com que as crianças usem a tecnologia, mas não fiquem paradonas, prostradas. Que maravilhoso. Amanhã isso, mesmo cara. eu vou testar com as crianças isso. Muito legal, muito legal. Criação de Rico e Renato Vilaroca, são dois jovens talentos daqui do Rio de Janeiro que estavam querendo testar e nos deram essa alegria de ser o primeiro projeto que eles fizeram isso. Nossa, lindo, ótimo. Vitão. Eu ando numa fase de reestudar a história, né? Eita. Pois é, eu acho que é importante relembrar diversos pontos, né? E nisso eu tô buscando documentários, livros e afins. Aí tem um documentário que eu vi recentemente que eu gostei muito, que fala, o documentário tá lá na Locadora Vermelha, que se chama Guerras do Brasil.doc. Ah, maravilhoso. São 5 episódios que tem, são curtinhos, de 20 minutos, e falam sobre, nesse caso, 5 conflitos, né? E fala desde tempos passados até agora, no último episódio, que é a Universidade do Crime, que fala um pouco sobre a situação atual de presídio, de criminalidade, presídio no nosso país. Cara, é muito legal. É? Vale super a pena assistir. Muito legal. É rapidinho. Luiz Bolognese, diretor. Isso mesmo. E sempre é ilustrado por artistas variados das ilustrações. Tem o Maurício Negro, tem o Marcelo de Salete e outros artistas também que ainda dão essa outra identidade. Caraca, o cara ainda conseguiu complementar a tua. Fica até sem graça. O cara eu parei no diretor. Sabe, rapaz. Muito bom. Berto, você vai fazer feio ou vai fazer bonito hoje? Não, eu não tenho discussão. É porque eu fiquei pagando. Eu sou o responsável, Lázaro, por fazer a hashtag do final do episódio. E aí, eu uso todos os... As forças mentais. 2% de mente que me sobra pra ficar pensando durante o episódio inteiro qual vai ser a hashtag. Entendeu? Então a gente tá falando aqui, eu fico... hashtag, qual vai ser a hashtag? Quem falou o quê? Calma aí. Tem que lembrar quem falou alguma coisa maneira. Será que dá pra encaixar uma hashtag aqui? Muito bom. É difícil. Então tá bom. Então eu vou te liberar dessa, então. Então é isso, minha gente. Chegamos ao fim de mais um episódio. Olha, eu tô de alma lavada de ter conseguido trocar essa ideia com você, Lázaro. Que coisa especial. Já é pra mim o episódio do meu coração número 1. Assim, eu já posso dizer. Para com isso, tô te falando... tu tá querendo ingresso pra minha peça. Que isso? Para com isso. Quero mesmo, mas isso tu não tem quer nenhuma ir a relação. peça, pede, não vem elogiar assim. Que é isso? Ah, cara, que coisa maravilhosa. Muito obrigado de verdade pelo seu tempo aí, que eu sei que é super corrido, ter vindo aqui gravar com a gente, cara. Imagina a alegria de verdade. Você sabe que esse tema é muito importante pra mim e vocês são referência mesmo. De verdade, falei no início, repito agora. Acho que é um serviço importantíssimo a gente poder falar sobre essas coisas para compartilhar dúvidas e intuições sobre a aventura da paternidade, né? Nossa, maravilhoso. E Hélio, você também, cara, muito obrigado por ter vindo aqui a brilhantar o nosso podcast. É sempre um prazer ter você com a gente. Ah, eu sei. Eu sei. Tá certo, isso aí, né? Autoestima onde? Esse é o primeiro. Não é o primeiro crossover Afropai Tricô desde que a gente lançou o Afropai, né? O Leandro já veio. Já veio. O Leandro veio. Então deixa pra lá. Então o Leandro já veio na minha frente, sacanagem. Mas é o primeiro crossover Tricô e Afropai com Lazinho. Eu quero saber que dia eu vou fazer o Afropai. Chama na chincha. Tremeu! Tô fora aqui. Já tá marcado. Eu não sei quando, mas tá marcado. Eu te mando uma mensagem, Lazinho. A gente vê. O dia que você quiser, a gente grava. Muito maravilhoso. Tá bom. Então, Berto, tá na hora de brilhar.
Qual é a tua hashtag? Ai, meu Deus do céu, vamos lá. A hashtag de hoje vai ser Tricolazinho Show. Tu passou 1h30 pra pensar nisso. Tá vendo? Caraca, que A esculacho. criatividade não é meu forte. Nossa senhora. Peraí, deixa eu falar uma coisa, Beto. Ó, saca, eu postei lá no grupo de apoiadores do Afropai, que eu tava aqui conversando com vocês, né? Sim. O Lazinho já deve ter ouvido uma expressão. Tem um rapaz que ele é do Paraná, e aí ele falou que lá no Paraná tem uma expressão que significa algo como: que sorte, estou com inveja de você. Aí eles falam assim: ah, que Lázaro, piá. Você já viu, Lázaro? Que resumo. Não sabia que significava isso, não. Tudo. Nossa, eles falam: ah, que Lázaro, piá. Que sorte, estou com inveja de você, sabe? É a hashtag 2, então, essa daí. Então tá bom. Hashtag 2, que Lázaro piar. Roberto, mas você tem que falar, em homenagem à história do tricô, você tem que falar com o sotaque paranaense lá e mandar um beijo pra Mas Thaís, eu não né? tenho sotaque paranaense. Quem faz o Gru de Paraná é o Thiago, é o Queiroz. Tá certo, eu vou fazer então. A hashtag de hoje é hashtag que Lázaro Piá. Eu adoro o Thiago imitando o sotaque do Sul, porque ele é o Gru falando. Ai. Olha só, então vamos lá. Só pra gente provar, porque aqui assim, a gente tem evidências científicas, pra gente provar pro Lazinho aqui que tem gente que ouve isso aqui até o final. Eu quero que toda a força tricoteira vá em qualquer foto no Instagram do Lázaro e comente lá qualquer uma dessas duas hashtags. A primeira, como é que é mesmo? É Tricô Lázaro Show. Tricô Lázaro Show ou hashtag que Lázaro Piá. Que Lázaro Piá. Então, comentem isso pra ele saber que a gente a galera tá aí, tá ligada e que tá ouvindo. Maravilha. Então é isso, gente. De novo, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Eu adorei. E a gente se vê na próxima. Até a próxima quinta-feira. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Isso aí. Boa semana, Supimpa. Valeu, gente. Valeu, gente. Eu também espero que vocês tenham gostado. Porque se vocês não gostaram, eu vou ficar muito chateado. Não tem essa, não. Se for pra reclamar, nem manda. No Afropai a gente sempre encerra com Wakanda Forever. Aí. Wakanda Forever. Maravilhoso, gente. Obrigado. Um beijo. Beijo, gente. Adorei. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.